Olá! Sabe, quando a gente usa uma IA como o ChatGPT, raramente paramos para pensar no que realmente está acontecendo por trás da tela, né? A pergunta parece simples: como uma máquina aprende? Só que a resposta envolve uma escala de poder, de dados e de tempo que é, assim, quase inacreditável. Vamos mergulhar nisso juntos para entender. Então, a questão central é essa, né? Como é que se ensina um monte de circuitos a pensar? Como a gente transforma eletricidade pura em criatividade? Para ter uma noção do tamanho do desafio, a gente precisa começar por uma comparação. Uma comparação entre a máquina que temos em casa e a que se usa para construir um cérebro digital de verdade. Olha só, de um lado está o nosso notebook de todo dia, perfeito para trabalhar, ver um vídeo, mandar e-mail. Do outro, a estrutura monstra que treina uma IA. E assim, a diferença entre os dois não é pouca coisa não. É que nem comparar um carrinho popular com um foguete pronto para ir para a Lua. A escala é outra. Para a gente entender de verdade a escala disso tudo, precisamos de um ponto de partida, certo? E o melhor ponto de partida é aquilo que a gente conhece bem. Pensa aí no seu notebook. Ele deve ter, sei lá, um processador, uma CPU e uns 8 gigas de memória RAM. É o básico para rodar as coisas do dia a dia. Guarda bem esses números, tá? Um processador e 8 gigas de RAM. Esse é o nosso nível 1. Ok, agora a gente vai deixar esse mundo familiar para trás, porque o pulo que vamos dar agora não é um passo, é um abismo. Se prepara porque os números começam a parecer coisa de filme. Para treinar o ChatGPT, a OpenAI usou algo em torno de 10.000 GPUs. Uma GPU é tipo um processador, só que muito mais potente para esse tipo de cálculo. Agora imagina 10.000 trabalhando ao mesmo tempo. Isso não é mais um computador, é um data center, é um exército de máquinas. E o pulo do gato tá aqui. Não é só a quantidade, sabe? É que cada uma dessas GPUs é uma especialista. Ela faz milhares de cálculos de uma vez só. O resultado, para essa tarefa específica de treinar IA, ela é umas 500 vezes mais rápida que o processador do nosso notebook. É a diferença entre um atleta que faz de tudo um pouco e um velocista olímpico numa corrida de 100 metros. A especialização aqui muda o jogo completamente. E agora, vamos juntar tudo. Pega lá. 10.000 processadores superpotentes e cada um 500 vezes mais rápido. A conta final é impressionante. O poder de processamento total é cerca de 1 milhão de vezes maior que o de um notebook comum. É um número que mal dá pra gente visualizar, né? 1 milhão de vezes? Beleza. Então a gente já entendeu que o motor é um foguete. Mas como é que esse foguete aprende a voar? O que esse exército de máquinas fica fazendo o dia todo para aprender a conversar como a gente? Bom, por incrível que pareça, a tarefa principal é super simples. É basicamente um jogo de complete a frase. A IA recebe um pedaço de texto e a missão dela é uma só: adivinhar qual é a próxima palavra. E ela faz isso bilhões de vezes. A cada acerto, a cada erro, ela vai ajustando seus 170 bilhões de botõezinhos internos, que são tipo conexões no cérebro, até começar a entender como a nossa língua funciona. Só que, para poder jogar esse jogo, ela precisa de material, né? Ela precisa ler, e ler muito. A dieta de leitura do ChatGPT foi de mais de 500 gigabytes de texto puro. Isso são trilhões de palavras tiradas de uma parte gigantesca da internet. Livros, artigos, sites, tudo. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se a IA tivesse lido a coleção inteira da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é a maior biblioteca do mundo. E não só uma vez, várias vezes. É uma quantidade de informação absurda. Pois é, esse exército de máquinas levou alguns meses para processar tudo isso. Mas e aquele nosso notebook lá do começo? Se a gente colocasse ele para fazer a mesma tarefa, a estimativa é que levaria uns 300 anos. É isso mesmo, 300 anos. Ou seja, é como diz a frase, literalmente não terminaria durante a nossa vida. Simplesmente não daria. A tarefa é grande demais para a escala de um computador normal e para a escala de uma vida humana. Ok, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Um poder de computação absurdo, uma montanha de dados e muito tempo. Como a gente pode resumir isso de um jeito fácil de entender? A melhor analogia talvez seja essa. Imagina que a gente quer ensinar uma criança a falar, mostrando uma frase por segundo para ela sem parar dia e noite. Para conseguir mostrar tudo que o ChatGPT viu, a gente levaria milhares de anos. E é aí que a mágica da coisa toda acontece. Eles conseguiram fazer em meses o que levaria milênios. Como? Ué,
usando aquele exército de 10 mil computadores superpotentes, todos trabalhando juntos sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é claro que comprimir milênios em meses tem um preço, e não é baixo. Manter toda essa estrutura funcionando gasta uma energia surreal. O custo estimado para rodar tudo isso? Mais de $100 mil por dia. Esse é o preço que se paga para construir o futuro da inteligência artificial. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, pensando no futuro, porque olha, a escala que vimos aqui hoje já é de cair o queixo. Mas a tecnologia não para, né? Ela só acelera. Então, se essa é a escala de hoje, qual vai ser a escala de amanhã? Qual vai ser o poder, o custo, o impacto? Fica a reflexão, porque essa corrida pela inteligência artificial, ela tá só começando.